Bom, continuando nossa aula da métodos espectrométricos, eu vou falar agora sobre a espectrometria de massas. Vou falar uma introdução, falar do espectro e como é que ele funciona, dos isótopos, da espectrometria de alta resolução, das fragmentações, dos grupos funcionais principais e algumas outras informações. Então, a espectrometria de massas é um método baseado no estudo detalhado dos íons que se formam ao fornecer energia a uma molécula. Então, como é que funciona isso? Seguinte, uma molécula, quando eu incido uma, um elétron de, de energia, nesse caso aqui 10 elétrons-volts, ela tem a capacidade de retirar um elétron desta molécula e formar um que a gente chama de cátion radical. Esse cátion radical, ele é detectável através dos detectores de espectrometria de massas, de acordo com a sua relação massa-carga. Então, a partir desse fenômeno de você retirar um elétron e formar essas espécies cátion radical, nós conseguimos observar o fenômeno da espectrometria de massas e descobrir a massa de uma molécula. Bom, depois do desenvolvimento desse fenômeno, foi convencionado que uma energia maior, esse impacto numa molécula pode gerar o íon molecular, gera esse íon molecular, mas esse íon molecular pode gerar fragmentações. Então, foi convencionado para que o mundo inteiro e os equipamentos tenham uma mesma característica, o mesmo tipo de fragmentação da mesma molécula em qualquer lugar do mundo. 70 elétrons-volts é uma energia suficiente para que forme o íon molecular e fragmentações. E aí as informações desses fragmentos, as que são detectáveis na forma de cátion radical também, elas podem dar informações importantíssimas sobre a estrutura da molécula. Então, um apanhado histórico rápido, no final dos anos 1890 começou o desenvolvimento. J.J. Thomson descobriu a relação massa-carga do elétron, que é o alvo do nosso estudo aqui, que essas fragmentações elas estão na forma de relação massa-carga do elétron. Em geral, moléculas pequenas têm uma relação massa-carga igual de carga igual a 1, mas existem macromoléculas que podem se formar fragmentos ou o íon molecular com carga mais do que 1. E aí dividido, o valor representado da massa é dividido pela quantidade de carga que tem a molécula. Bom, enfim, isso aqui eu vou discutir um pouco melhor depois. Em 1911, determinou os raios anódicos eram carregados positivamente, então isso fez com que, tendo a informação da relação massa-carga e essa informação, depois, foi possível construir os primeiros espectrômetros de massa, porque esses íons, eles em um campo magnético, eles seguem uma certa trajetória. Bom, em 1890 e 1990, já bem mais próximo da realidade, foi desenvolvida técnica de ionização de compostos com elevada massa molecular. E as amostras biológicas, por exemplo, macromoléculas, proteínas, puderam ser analisadas através da espectrometria de massas. E aí tem os espectrômetros que utilizam esse desenvolvimento de técnicas de ionização diferente. Bom, as aplicações hoje tá em todo lugar, na indústria de biotecnologia, no sequenciamento de proteínas, na química de oligonucleotídeos, polissacarídeos, indústria farmacêutica, uso forense. Então, a detecção não só qualitativa quanto quantitativa, como com informações estruturais, é a técnica utilizada hoje.
Então, como é que funciona, em geral, um espectrômetro de massa? Nós temos que, na câmara de ionização, a molécula é bombardeada com elétrons, aí aquele 70 elétrons volts que eu mencionei anteriormente, passa por um campo magnético, aonde só íons com carga específica, de acordo com o campo, ele segue uma trajetória, fazendo com que separe esses íons, e depois chega ao detector, gerando gráficos dessa maneira aqui, que são chamados de espectros de massa, aonde nesse eixo nós temos aqui a relação massa-carga, que é nada mais do que a massa da molécula carregada. A abundância relativa é relacionada ao íon que mais estável, que tem, ele é considerado 100%, e aí a quantidade de íons que são formados a partir desse íon molecular são, são menores, porque o íon base ele é o mais estável, não necessariamente é o íon da massa molecular, tá? E sim o íon mais estável. Eu vou mencionar isso para vocês depois. Bom, quais são as características principais? Ela tem capacidade de identificação, desde átomos a moléculas muito complexas, ou seja, dá informação da massa. E essa informação da massa, juntamente com a forma molecular mínima, que nós discutimos lá no início da disciplina, a gente consegue ter a forma molecular. Eu posso ter uma análise qualitativa, onde eu tenho informações relativas ao tipo de fragmentação, ou até mesmo uma análise quantitativa, que pode gerar informações da quantidade da molécula dentro de uma determinada amostra. Por exemplo, se eu tenho um contaminante num rio e os peixes estão absorvendo, eu quero saber quanto que tem eu posso quantificar o quanto que tem desse contaminante, por exemplo, num peixe. Eu posso quantificar o metabólito de um medicamento de via oral que sai na urina. Então, esse metabólito eu identifico e posso quantificar ele. Então, tem várias aplicações. No estudo de misturas complexas, eu posso falar sobre usar técnicas hifenadas, que é não só separar a amostra antes da análise de massas, como certos fragmentos que são específicos de certas moléculas. A presença deles numa matriz complexa pode ser identificada apenas pela presença de íons característicos, tá? E quantificar uma amostra complexa. Por exemplo, se eu pegar uma amostra de solo e tem lá uma centena de moléculas, mas tem um íon que é relativo a uma molécula de um contaminante, de um herbicida. Então, esse íon não aparece numa amostra que não tem o herbicida. Então, isso eu consigo validar a técnica para saber o quanto que daquele herbicida que ficou no solo. Bom, ela tem grande sensibilidade. Então, assim, como são íons e é no estado gasoso, vamos dizer assim, que as moléculas são analisadas, uma pequena quantidade é o suficiente para ser detectada. Então, a gente fala que até partes por quatrilhão, isso é muito, é mais do que, assim, a gente comumente fala em ppm, depois, hoje, em química analítica, ppt, mas nós temos hoje até ppq. Bom, ela pode ser utilizada com amostras sólidas, líquidas ou gasosas. Então, assim, ela é considerada uma amostra universal. E hoje, dependendo da técnica, até de moléculas de baixo peso molecular até moléculas com grande peso molecular. Ela auxilia na determinação da massa molecular, como eu falei anteriormente, e dá informação estrutural, de acordo com as fragmentações.
Então, essa é uma informação importantíssima, porque eu tenho tabelas de tipo de fragmentação em que os grupos funcionais têm, relativos à estrutura da molécula. Nós vamos estudar isso nessa parte da matéria. Ela fornece informação isotópica, porque cada átomo tem uma abundância de isótopos, e esses isótopos são detectados da mesma forma que a massa do carbono. Por exemplo, carbono 12, que é o mais abundante, mas tem um pouco de carbono 13. Então, esse carbono 13 tem massa diferente do isótopo. É um método rápido, gera um espectro assim, em décimos de segundos, e, por último, é uma técnica desenvolvida automatizada, ou seja, hoje eu posso ter um equipamento funcionando 24 horas por dia, recebendo amostras e analisando, gerando dados durante 24 horas, dependendo da técnica, de como eu estou analisando isso. Bom, quais são as limitações? Em geral, as primeiras técnicas foram utilizando em fase de vapor. O que implica, por exemplo, gerar uma molécula na fase de vapor, às vezes pode levar à decomposição dessa molécula. Ou seja, vaporizei ela num vácuo a 200 graus Celsius, que é o comum, e ela degradou, então eu não tenho informações da molécula, e sim da sua decomposição. Então a molécula não pode ser ela tem que ser termoestável e volátil. Tá? Então, moléculas até, vamos dizer assim, 500, 600 gramas por mol de massa molecular, fácil, sim, ela pode ser volatilizada, mas é claro que moléculas até 300 é muito mais fácil, tá? Mas dependendo da técnica que utiliza, amostras com 1.000, 2.000, 3.000 proteínas, gramas por mol, podem ser de acordo com a forma de ionização, que aí nós vamos discutir isso mais para frente. É uma técnica destrutiva, mas como isso não é uma limitação, porque eu preciso de muito, muito pouco amostra. Então, eu falei lá em PPQ, apesar de ela ser destrutiva, ela é muito sensível. Então, essa sensibilidade faz com que, apesar de ser destrutiva, eu não preciso de uma quantidade exorbitante de amostra. Ela está num alto vácuo, então, por estar num alto vácuo, a amostra vai chegar volatilizada lá muito mais fácil. Hoje em dia não tem tanta essa dificuldade de operação, mas eu tenho que saber, tem todo um checklist para saber, por exemplo, o vácuo está de acordo, a temperatura da câmara de ionização, se eu estou utilizando uma técnica enfenada, se o equipamento que está gerando, está separando a amostra está adequado, então precisa de saber como é que funciona e da limpeza do equipamento, porque eu posso saturar a câmara de ionização e ficar ionizando moléculas lá, gerando uma análise equivocada. A análise de moléculas de alta massa molecular é mais complexa, lógico, devido à complexidade da amostra, e apesar disso, existem ramos de pesquisa que estudam só moléculas, e aí, junto com outras informações de outras técnicas, consegue elucidar a estrutura de proteínas. Bom, o desenvolvimento da técnica cresceu muito, começou na física e a aplicação bastante na química, mas hoje a aplicação está em todas as áreas, desde da química até a genômica, então nas biológicas, nas ciências químicas, e hoje falar em espectrômetro de massa em qualquer
curso de pós-graduação é muito comum, independente da área. É lógico, nas áreas relacionadas a exatas, biológicas, é muito comum. Bom, aqui uma representação um pouco mais precisa. Então, imagina, eu tenho que a amostra ela está numa pressão ambiente, depois ela deve entrar numa câmara onde tem um vácuo muito grande, então preciso que essa amostra seja volatilizada. Bom, esse filamento é onde gera a energia. E aqui, por exemplo, é feito da seguinte maneira. No filamento eu passo uma energia, aonde os elétrons que passam nesse filamento, eles são atraídos para para a fonte de íons, vamos dizer assim, ou seja, está passando íons aqui, aqui a fonte de íons é toda aqui, mas assim, aqui os elétrons são direcionados para que ele passe pela amostra. Ele passando pela amostra, a molécula ela é ionizada. Após que elas são só moléculas ionizadas, vão entrar neste caminho onde tem um campo magnético. As moléculas neutras elas são destruídas na parede desse defletor, né? Não tem um nome para isso certinho. Esses íons, na verdade, tem um acelerador de íons, e só os íons que têm campo magnético correto chegam até o detector, gerando espectro de massas, tá? Então, aqui, um pouco mais... Então, essas são as partes do espectrômetro. A parte onde tem a volatilização da amostra, a ionização, o magneto onde gera o campo magnético, o tubo analisador, onde classifica os íons e vem para o detector gerar o espectro de massa. Então, aqui, só para ficar mais claro, é mais ou menos isso. Ó. A molécula passa e a ionizada ela vem fragmentada, o íon molecular e moléculas neutras também. Mas essas moléculas neutras não chegam até o detector. Mas esquematicamente, vamos falar um pouquinho agora do seguinte, das técnicas hifenadas. Imagine que a molécula azul, a molécula vermelha e a molécula verde, com estruturas diferentes, quadrado, bolinha e triângulo. Se eu colocar elas para ionizar, todas elas vão gerar um espectro de massas, onde todos os íons moleculares mais os fragmentos vão estar todos juntos, podendo levar a uma análise difícil. Isso estou falando para 3 moléculas, que não é uma análise difícil. Mas se eu pegar, por exemplo, uma matriz que tem de petróleo, que tem, por exemplo, 100 moléculas, e moléculas muito parecidas, então geram íons muito parecidos. E aí a análise fica bem complexa. Mas se eu tiver uma técnica de separação, por exemplo, cromatografia gasosa, onde eu consigo separar os componentes desta amostra, e elas, por características de separação, vão chegar ao espectrômetro de massas em tempos diferentes. Então, no tempo 1, chegou a verde. Aí eu tenho meu espectro 1. Depois chegou meu espectro a laranja. Depois chegou a azul. Então eu tenho 3 espectros diferentes e não tenho mais aquela dificuldade anterior. Isso me ajuda muito na análise do espectro de massas. Tá? Principalmente em síntese, eu vou lá e faço uma reação orgânica. Aí eu tenho 3 produtos, um desejado e outros 2 subprodutos. Identificar esse subproduto, que é o desejado, é muito mais fácil do que se tivesse uma análise
total dos 3 espectros. Bom, como é que o espectro é apresentado? Então, olha só, o íon de maior massa, às vezes esse íon não aparece, porque fragmentou todo ele, tá? Então, mas quando aparece, esse íon é chamado de íon molecular, porque ele é o que dá a massa da molécula, tá? Notem, se a massa da molécula eu não vou ter ele maior. Então, daqui para trás eu vou ter o íon molecular. O que acontece às vezes é desse íon molecular formar íons 2M, que a gente chama. Ele forma um íon duplicado, mas isso é um caso muito especial. Nós temos esse outro, que é chamado de pico base, que ele é referência, ele é o mais estável. Então ele formou mais do que os outros. Então ele é o pico base. Às vezes o íon molecular também é o pico base, mas não necessariamente. A partir desse pico base, eu tenho outros que são os íons fragmento. Então, olha só, o íon molecular depois gera esse pico base. É extremamente importante saber os picos que são de maior intensidade, porque eles que vão dar mais informação sobre a estrutura da molécula, porque são as fragmentações mais características, tá? E o estudo da espectrometria de massa é o estudo desse tipo de fragmentação, tá? Então aqui, ó, por exemplo, para essa molécula, que é o 1, 2, 3, 4, 5, é o pentano. Para o pentano, eu tenho que a massa molecular, olha, a relação massa-carga 72, então eu só tenho uma carga positiva, tá? Que chegou ao detector. Então essa é o íon molecular, 72. Tá? Aqui nós estamos falando de espectrômetros de massa de baixa resolução, aonde eu não tenho casa depois da vírgula. Hoje nós temos espectrômetros que vão até 5 casas depois da vírgula. Isso dá com exatidão a forma molecular da molécula, tá? Por conta dos seus isótopos, isso é muito mais. É lógico que esses equipamentos são bem mais caros do que os convencionais. Então, olha só, o feixe de elétrons ionizou essa molécula, gerou o íon 72. O que aconteceu para formar esse íon 57? O que aconteceu para formar esse íon 43? Olha, aqui o meu espectro de massas gerou o íon 43, que é meu íon, meu pico base. Tá? Aqui eu tenho 29 e 27. Bom, só fazendo uma análise aqui, ó. Então, muitas vezes também dá nessa forma aqui, ó, de os principais íons formados, ou todos, e a abundância relativa. Então, eu estou interessado, ó, neste íon 43, nesse íon 55, 31, no íons com essa abundância relativa, tá? Que são, respectivamente, o 43, o 42. No caso aqui, muitas vezes o 42 é só perder um hidrogênio, tá? Bom, aí a gente vai analisar isso, tá? Bom, vamos fazer uma análise preliminar aqui, para a gente tentar entender e depois ir para outras discussões. No espectro de massas, onde eu tenho 5 carbonos e o meu íon molecular é 72, neste caso é muito fácil entender as fragmentações. Por quê? Olha, o meu íon 43, que é o pico base, ele vem na formação do íon, da quebra da molécula, no, aqui eu não posso falar meio da molécula, porque tem 5 carbonos. Mas olha, ele vai quebrar aonde vai formar fragmentos estáveis. Por que eu não quebrei na extremidade? Também, perda de metila é uma característica desse, mas
quebrar no meio da molécula vai formar fragmentos mais estáveis do que quebrar na extremidade da molécula, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, são essas duas fragmentações mais características. Então, metade quebrou e formou um cátion radical, o MZ43, nessa que foi detectável, nessa porção da molécula e nesta porção da molécula. Depois a gente vai ver um mecanismo de fragmentação. E aí, também, o íon 57, que ele também, olha, ele ele tem uma 11% de, olha, nós vimos o 43, nós vimos o 29, que são os principais, e nós vimos agora o 57. Existem outros que também são formados a partir desses fragmentos ou de outros fragmentos. Aí uma análise mais apurada vai me dar essas informações. Mas a partir, eu não preciso também saber todos os íons, eu preciso saber os principais, tá? E o MC15, que isso é muito, apareceu 15 metila, isso é muito, muito comum, tá? Bom, lembrando, radical metila não é detectado, e sim tem que estar na forma do carregada positivamente para que o detector consiga detectar. Então, muitas vezes, nós vamos perder a partir de um fragmento, vamos perder um hidrogênio, que eu falei para vocês, perder 2 hidrogênios. Notem que o íon molecular, depois de fragmentado, ele vai perdendo até formando outras espécies. E é comum esse tipo de fragmentação, tá? Bom, os isótopos. Por que eu vou falar de isótopos agora? Se a gente pegar a massa do íon molecular, ela é a soma de todos os isótopos, tá? Mas, vamos pegar aqui uma tabela de abundância. Se eu pegar o carbono e hidrogênio, olha, no isótopo A, o hidrogênio, ele tem massa 1, 99,99%, de massa 2, 0,01%. Então, isso não vai ser tão... numa molécula pequena não vai ter tanta importância. Mas no carbono, se eu pegar que ele tem 1,1, olha, se eu pegar o carbono, que só carbono 12, eu vou ter a massa 44. Se eu pegar o carbono, que tem carbono 13, eu vou ter a massa 45. E aí eu vou somando, em cada carbono vai ter um carbono 13. E se cada um de carbono 13 tem 1,1%, então eu vou ter, se eu considerar a massa de 44, 100%, eu vou ter um pico de 45 relativo à mesma molécula com 3,33%, tá? Não sei se deu para entender isso. Ou seja, aqui, ó, 44% e vou ter um pico pequenininho acompanhando ele de 3,33%. Agora, imaginem, se eu tenho uma molécula com 50 carbonos, uma macromolécula, então a relação isotópica vai gerar muito fragmentos possíveis, tá? Que seria, aqui no caso, a gente chama de M mais 1, porque são dos fragmentos, dos isótopos. Eu vou abrir aqui um software e vou mostrar isso para vocês. Ó. Tem como eu calcular isso, porque como é tabelado os meus isótopos, digamos, vou pegar a mesma molécula, C3,
H8. C3H8. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, minha massa molecular, meu MZ, 44. Se eu fosse de alta resolução, 44,06, abundância 100%. Como eu estou levando em consideração essas massas, eu vou ter aqui, ó, 3,245 de abundância do isótopo, tá? Mas se eu aumentar, deixa eu aumentar aqui só para ficar melhor representado. Bom, vamos pegar uma molécula bem mais complexa. Vamos pegar aqui, ó, C20H, HCnH2n mais 2, C20H42. Eu vou ter uma massa de 282, eu vou ter uma massa de 283 com 21% e de 284 com 2%. Ou seja, só para esta molécula, no íon molecular, vai aparecer 100, 21, 282, 283, 284. Vai aparecer desta forma aqui, tá? Então é isso que quer dizer a relação isotópica. Então, às vezes eu tenho esses resíduos de picos aqui do lado, são relativos aos isótopos, tá? E os isótopos geralmente geram massa um pouco superior ao íon molecular. Ao íon, não o íon molecular, mas ao íon que está na molécula. Bom, então isso é fácil de determinar, de acordo com as abundâncias relativas. Aquele software fica muito mais fácil. Eu não vou ficar perdendo tempo em fazendo cálculos aqui, tá? Mas a partir da presença de átomos diferentes, vai começar a ter esses isótopos. Por exemplo, quando eu tenho cloro, olha só, aqui ó, o cloro ele tem abundância do isótopo 35, 75% e do 37, 24%. Então ele é muito. Então toda vez que eu tiver um espectro onde eu tenho cloro, olha, isso é bom, gente, porque auxilia na interpretação. Olha, esses isótopos aqui, ó, que tem esses íons que tem acompanhando o M, ou sendo o íon molecular ou fragmento com massa 2 nessa proporção, eu quero dizer, esses fragmentos têm cloro. Outros fragmentos que não tem cloro, tá? Bromo também, bromo é 98%. Deixa eu só ver aqui. Bromo eu tenho com isótopo A, 50% do M e 49% do M mais 2 do bromo. Já vou mostrar um espectro para vocês. Então, olha só, no espectro de massas desta molécula, do paracloranisol, ele tem a presença do cloro aqui, ó, nesta massa, 140 e alguma coisa, 130 e alguma coisa, não dá para ver, e do seu isótopo. Já no caso do bromo, olha como que é. O bromo 79 e o bromo 81 estão nessa molécula, é lógico, a massa aqui quase chegando em 200 da molécula inteira. Então, ela tem, ó, olha, esse fragmento tem bromo, esse fragmento tem bromo, aqui é o íon molecular, mas esse fragmento tem bromo, esse fragmento tem bromo. Esse fragmento aqui não tem bromo, porque a abundância não é a mesma. Todos esses fragmentos aqui, ó, provavelmente não tem bromo, tá? Porque eles não têm o fragmento. Ele não tem o 79 e 81, que é a abundância relativa do próprio bromo. Bom,
vamos pegar aqui algumas outras informações. Nitrogênio. A presença do nitrogênio gera geralmente carga ímpar, massa ímpar. Por quê? Porque, vamos dizer assim, por causa dessa valência de 3 do nitrogênio. Não necessariamente todas as vezes. Por exemplo, se eu tenho 2 nitrogênios, ela vai ser par. Mas olha só, se eu tiver massa ímpar, deixa eu só voltar aqui, que aí fica mais fácil. Por exemplo, se eu tenho, se ele é par, eu posso falar, ou tem um nitrogênio ou tem 2 nitrogênios. Se tiver um nitrogênio, ele tem que dar ímpar, tá? Por conta dessa valência. Exemplo, olha, 72, só tem, neste caso aqui, C5H5, C5H12, só tem MZ, só tem hidrogênio e carbono. 73, desconfio que tem nitrogênio. Já 74, desconfio que tem oxigênio. Por quê? Porque ele vai me dar uma massa 2 a mais. Olha, se eu pegar o carbono, que tem massa 12, e geralmente ele está ligado a outros, se fosse o alcano correspondente, ele vai estar ligado a outros 4 átomos. Então ele vai me dar uma massa par também. Só que ele vai me dar uma massa que tem 2 a menos do que se tivesse oxigênio, tá? Porque a massa do oxigênio é 16. Então, se eu tiver um grupo CH3, por exemplo, ele dá uma massa 15 na extremidade. Então, se eu pego 15 mais a ligação com o carbono, isso sempre vai ser par. Por exemplo, aqui no caso, cloro, eu tenho a massa, apesar dele ele tem massa ímpar, a valência é igual a 1, ele vai me dar uma massa par, tá? Então, é o conjunto da valência mais a massa do átomo, tá? Ó, todos eles aqui, ó, o nitrogênio é especial por quê? Porque ele tem massa par e tem valência ímpar. Bom, não sei se deu para entender, mas vamos pegar aqui, ó, por que a espectrometria de massa de alta resolução é tão importante? Porque apesar de a espectrometria de massas de baixa resolução me dar informação da massa molecular e da fórmula molecular a partir do íon, a informação, sim, com casas depois da vírgula olha, se eu tenho só a espectrometria de massas de baixa resolução, eu não chego à forma molecular. Porque, por exemplo, essa molécula tem mesmo a forma molecular igual a essa, tá? Se eu tenho a informação da análise elementar junto com a forma molecular, se eu tenho nitrogênio, eu tenho a forma molecular. Mas se eu não tenho a informação junto, eu vou ter o quê? Eu não vou ter essa diferença, porque existem moléculas que têm a mesma massa. Então, quando eu tenho depois da vírgula a informação isotópica, lá até a quarta casa, eu vou ter com exatidão que tipo de átomo que tem. Por exemplo, essa molécula tem massa 182,1096 e essa aqui tem 0,844. Então, não vai ter, vai ser exata a minha análise. Bom, fragmentações em grupos. Eu vou parar aqui, que é até onde eu gostaria de chegar nessa aula, e vou já gravar outra para falar de fragmentação em grupos funcionais. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.